Amados irmãos em Cristo. Ainda está fraco. Aleluia. Amém. Muito bem. Como já dizia, o texto que acabamos de ler, através da nossa querida irmã Emília, é um texto muito bem conhecido. Retrata a aparição de Jesus após a sua morte. Os discípulos estavam vivendo momentos tristes. Acabavam de assistir ao julgamento. Acabavam de assistir à crucificação. Acabavam de assistir à morte. Acabavam de assistir o sepultamento do seu Senhor. Aquele Senhor que numa certa altura apareceu para lhes convidar para uma missão nobre. A missão de levar a palavra do Senhor àqueles que ainda jaziam perdidos. É este Senhor que com ele andaram e que acabava de falecer. É como se todas as promessas feitas pelo seu Senhor estivessem já mortas. Estavam frustrados, estavam angustiados, já não tinham esperança de nada. Estavam confinados num lugar, sem saber o que fazer. E aí então aparece o grande Pedro, que era praticamente o delegado da turma. E exatamente ele que no versículo 3, entende em dizer: vou pescar. O delegado da turma, vou pescar. Em outras palavras, já não tenho mais nada a fazer aqui. Tudo que nos foi prometido morreu. Então, vou pescar. Vou para a minha antiga vida. Porque Pedro era um profissional de pesca. Vou recuar. Vou voltar à minha antiga vida. E então, ele foi. Mas o problema é que, ao invés de ir só ele, e por ser mesmo Pedro, uma pessoa respeitada pelos outros, os outros também disseram: não, também nós vamos pescar. Seguiram Pedro. A Bíblia diz que, para além do Pedro, havia mais 6 discípulos que foram com ele. Cristo já tinha aparecido a primeira vez a alguns discípulos, depois apareceu a um outro grupo de discípulos, mas estes não sabiam ainda da ressurreição de Cristo. E foram. Pedro levou consigo outros. Pedro entendeu em recuar, esquecer das promessas, porque estava sem esperança, e levou consigo outros. E é o que acontece nas nossas organizações, na nossa igreja, nos nossos grupos, nas nossas famílias. Aqueles que entendem recuar, aqueles que entendem contender com a direção e então recuam, deixam de fazer a vontade daquilo que foi definido. E ao invés de recuar sozinhos, esses levam consigo outros.
vão fomentando intrigas para combater a direção. Nas famílias, o pai leva consigo filhos para combater a mãe leva consigo filhos para combater o pai. Pedro disse que vou pescar. E os outros disseram, também nós vamos pescar. Pedro podia muito bem dizer, não, eu vou sozinho, pode ficar aqui. Ele deixou que os outros o acompanhassem. Foram à pesca. Foram exatamente no mar de Tiberíades, famoso mar da Galileia, que era muito bem conhecido por Pedro. Os outros foram com ele, também eram discípulos, também eram pescadores de profissão, conheciam a arte de pescar, conheciam como era manejar uma rede, sabiam navegar o barco. Foram, fizeram-se ao mar. Foram à pesca. Trabalharam toda a noite. Lançaram rede para a esquerda, para trás, para frente e nada. Batalharam toda a noite. Não conseguiram um único peixe. Esse é o fruto daqueles que recuam. Esse é o fruto daqueles que se esquecem da vontade do Senhor, que se esquecem dos preceitos de Deus. Por mais trabalho que você faça, por mais redes que você lance, não terás resultados. E os discípulos lançaram tantas redes, navegaram em vários locais, toda noite. A pesca foi infrutífera, porque recuaram, deixaram o ministério que lhes foi confiado. Esse é o resultado quando deixamos de fazer o que Deus nos ensinou a fazer. Amém? Amém. Trabalhamos tantos anos, não conseguimos ver nada. Trabalhamos tantos anos, não conseguimos ver bênçãos. O nosso trabalho é infrutífero. Nada vemos. Conseguimos ver aquela mamã que vende a mesma coisa a ganhar, a ter bênçãos, mas você nada. Conseguimos ver aquele nosso colega que até às vezes ganha um salário inferior ao seu, a ser abençoado, a ter ganhos, mas você nada. Aquele que recua no trabalho do Senhor, por mais que trabalhe, a sua pesca será infrutífera. Mas a nossa bênção, a nossa esperança é que o Senhor está sempre pronto para nos ajudar, para nos auxiliar. Está sempre pronto para nos acompanhar. Cristo não deixa os seus
nos versículos 5 e 6, mostra que já no 4, Cristo aparece pela manhã, pela madrugada aparece e pergunta: tens alguma coisa para comer? É assim que Cristo quer testar às vezes os seus filhos. Tens alguma coisa para comer? Eles disseram: não, não temos nada, não temos nada. E então no 5, e disse-lhes, pois Jesus: filhos, tens alguma coisa de comer? Responderam: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão de peixes. O Senhor é o nosso provedor. É o nosso abençoador. Está sempre pronto para nos auxiliar. Mas há um aspecto aqui, há um elemento fundamental que permitiu com que eles tivessem esta multidão de peixes em sua rede. E esse elemento fundamental é obedecer à voz do Senhor. Cristo falou: lançai a rede para a direita. Eles podiam negar: não, então já trabalhamos toda a noite. E ainda por cima, esses discípulos não sabiam ainda que era Cristo. Então, para eles, aquele homem era alguém desconhecido. Como é que vai nos mandar lançar a rede para a direita? Nós que somos profissionais da pesca, quem é ele? Mas esses homens, esses discípulos, ouviram a voz do Senhor e lançaram a rede. Houve frutos? Houve frutos? Houve frutos. Deus está sempre ao nosso lado falando. Na nossa dor, no nosso pranto por alguma perda, Deus está sempre ao nosso lado falando. É importante que ouçamos a sua voz. É importante que ouçamos a sua vontade, cumpramos a sua vontade. A palavra de Deus está aqui. Leiamos para sabermos a vontade de Deus em nossas vidas. Se ouvirmos a voz do Senhor, se obedecermos a sua palavra, a nossa pesca será milagrosa. Lançaremos a rede para o melhor lado, para o lado que o Senhor nos indicar, e a nossa pesca será de fartura. Amém? Amém. Os discípulos ouviram a voz do Senhor, lançaram a rede. E a Bíblia diz que já não conseguiam puxar a rede porque era muito peixe. Isto é o fruto quando ouvimos e obedecemos a voz do Senhor. O Senhor está sempre pronto para nos ajudar, para nos auxiliar. E importa que ouçamos a sua voz e obedeçamos a sua vontade em nossas vidas. Nós temos tido lutas diárias. Vamos ao serviço. Acordamos às manhãs.
Vamos à batalha. Mas temos de nos preocupar com os ganhos. Andemos com Cristo. Para que possamos ter pesca com muito peixe. Meus amados irmãos, e quero respeitar o tempo, faltam 5 minutos para as 9. Depois de obedecerem à voz do Senhor, a pesca foi milagrosa, houve muito peixe, a rede estava cheia, e então seguiu-se depois um momento de comunhão, de festa. Eles alimentaram-se. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Aqui já sabiam, porque aquele discípulo que Jesus amava, o João, disse ao Pedro: Pedro, é o Senhor. E até o Pedro lançou-se ao mar porque estava nu. Mas o que nós queremos trazer aqui é que chegou, pois, Jesus, é o 13, estamos a ler o 13. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente, o peixe. Sim, aqueles que obedecem à voz do Senhor, a sua pesca é milagrosa. As suas bênçãos são abundantes. E a esses, Deus prepara uma refeição especial. Deus prepara uma mesa bem posta para eu e o irmão sentarmos com ele e comermos com ele. Amém? Amém. O importante é nunca recuar. Nunca recua na obra do Senhor. Não leve os outros para confundir, para atrapalhar a obra do Senhor. Isso é maldição. Não combata a direção do seu grupo coral, a direção da tua igreja, a direção da sua empresa. Isso traz maldição. Ouçamos a voz do Senhor. Obedeçamos a sua vontade, para que sejamos abençoados, para que tenhamos a cada dia, todos os dias do nosso trabalho, pesca abundante, pesca com fartura, para que no final possamos sentar com Cristo na mesa, para com Ele comermos e saciarmos a nossa fome. Esta é a mensagem que Deus nos orientou para que trouxéssemos ao povo de Deus nesta manhã. Amém? Amém. Que Deus se digne abençoar a sua mensagem em nossos corações. Amém.